Olá pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à série com 3 episódios, onde iremos estar revelando o capítulo mais assustador da Bíblia. Esse será o segundo episódio dessa série. Mas, antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em línguas diferentes, a palavra para destruidor em grego vai ser diferente da palavra em hebraico. Isso é algo que precisamos ter em mente o tempo todo, embora só vejamos o exemplo na segunda metade em Apocalipse 9, versículos 11. O Antigo Testamento parece significar destruição. O nome Apo é a forma grega de Abade, significando destruidor, Apocalipse 9, 11. Eles têm como rei sobre eles o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abade, e em grego ele tem o nome Apolion. Isso mostra que o acampamento do inimigo é organizado com o título de rei. No livro de Daniel, encontramos o príncipe da Pérsia, que também é um demônio de alta patente. O termo rei e príncipe mostra conexões com o reino. Isso claramente mostra um reino com forças que nos opõem. Este evento marca o início do fim, durante o qual Satanás e os exércitos sob seu controle serão desencadeados. Ele será permitido tomar aqueles que rejeitam Cristo como rei, durante a limpeza de toda a terra para abrir caminho para um novo céu e uma nova terra. O nome Abaddon aparece em algumas versões do Antigo Testamento. João está fazendo uma declaração espiritual e política no livro de Apocalipse ao referir-se a ambos, Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Juntos, os selos, trombetas e tigelas do fim dos tempos compreendem o grande dia da ira de Deus e servem para julgar o reino da anticristo da maldade. O Abaddon e Apolion de Apocalipse são um demônio real que um dia imporá dor real em pessoas reais durante o julgamento real de Deus. Abaddon era um lugar dos mortos no Antigo Testamento, Jó 31, versículo 12, que é regularmente ligado à morte e ao reino dos mortos. Ele é associado com o poço e os pergaminhos do Mar Morto, sendo, portanto, equivalente ao Hades, o reino dos mortos, às vezes personificado, sobre o qual Deus e Cristo têm controle absoluto. Aqui, o controle é temporariamente atribuído a um anjo maligno que parece ter sido aprisionado com os outros espíritos do poço. João pode estar adaptando o título ligeiramente para fazer seu ponto. Assim, muitos sugerem que este título também é destinado a ridicularizar Apolo, o deus arqueiro, um dos cujos emblemas era o gafanhoto. Isso nos informa que o objetivo do mal, que é o chefe do Abaddon, é contra nós. João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, ao máximo, até transbordar. Com o abismo aberto e a fumaça subindo, João vê Abaddon e seus gafanhotos, porque os gafanhotos foram instruídos a não prejudicar a grama, qualquer planta verde ou árvore, ou as pessoas que têm o selo de Deus em suas testas. Podemos deduzir que esses gafanhotos representam algo simbólico. Gafanhotos verdadeiros se alimentam de vegetação, incluindo árvores, grama e plantas. Os gafanhotos são simbólicos e usados como um símbolo no Antigo Testamento. Note que o som do gafanhoto lembra um poderoso exército se aproximando da nação. O tormento dos gafanhotos é permitido por 5 meses. A vida útil dos gafanhotos é de 5 meses, e a temporada de duração em que gafanhotos atacariam é de 5 meses. Essa parece ser a razão para usar esse número de meses para a duração do tormento. A angústia e a agonia não durarão apenas alguns dias, mas sim enquanto os gafanhotos continuarem a existir no mundo. A única maneira de encerrar esse ataque dos gafanhotos de Abaddon é que os atacantes terminem de causar sua destruição. O tormento é tão excruciante que é comparável ao veneno de um escorpião, e o sofrimento será tão severo que as pessoas desejarão estar mortas. Elas procurarão a morte, mas não a encontrarão. É claro e consistente na Bíblia que demônios existem. Eles são entidades que se opõem à supremacia de Deus. Eles buscam realizar sua rebelião profana, influenciando pessoas a viver de maneiras que contradizem as intenções declaradas de Deus. Ao mesmo tempo, eles permanecem sob seu controle e podem ser usados para realizar o plano divino. Os cristãos devem se submeter a Deus e resistir às incursões de Satanás e seus asseclas. Como resultado, precisamos entender a verdade fundamental da Escritura sobre o comportamento dos demônios e seus métodos de influência. Tendo-nos conscientizado do trabalho dos demônios, somos ordenados a tomar uma posição em Cristo e opor-nos a ele, seja como indivíduos, corporações ou estruturas sociais. Agora, esses demônios têm livre domínio sobre a terra. Os demônios desejam nos afastar de Deus, promovendo o pecado, induzindo tentações, atormentando e assustando.
A característica de um demônio é espiritual, imutável e imortal. Os demônios não são oniscientes, e seu poder é limitado ao que Deus permite. Jesus Cristo veio à Terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios. Agora, esses demônios são liberados, embora com limites. Deus está em última instância no controle. Nosso Pai no céu não é o destruidor, mas foi Deus quem trouxe essa destruição como parte de seu julgamento justo. Enquanto Satanás é mau e poderoso, ele não é todo-poderoso. Abaddon não tem poder completo sobre os demônios do inferno. Aqueles gafanhotos emergindo do abismo, mesmo nesse caso, são capazes apenas de torturar suas vítimas, eles não podem realmente matá-las. Quem os detém, mesmo em seu estado mais virulento? O destruidor não pode escapar do controle de Deus. Apocalipse 9, versículos 12 a 15, New American Standard Bible, o primeiro aí passou, eis que ainda vem 2 anos depois destas coisas. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha trombeta, libere os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano foram liberados para matar 1/3 da humanidade. Os 4 anjos no rio Eufrates, esse dia será um dia de ira, será um dia de agonia e angústia, será um dia de tribulação e devastação, será um dia de escuridão e tristeza, será um dia de nuvens e escuridão, será um dia de trombeta e grito de batalha. Este evento ocorre no rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio significativo mencionado na Bíblia. É conhecido como um lugar onde a civilização humana começou e sempre foi visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro de Apocalipse, assume um novo significado. Torna-se um símbolo-chave nos eventos que a Bíblia prediz que acontecerão no futuro. Esta parte da Bíblia é fascinante e um pouco assustadora. Mostra um tempo em que Deus intervém e o mundo normal que conhecemos encontra o mundo espiritual de uma maneira grande, levando a sérios efeitos para todas as pessoas. O propósito de liberar esses anjos é provocar grande destruição, pois eles têm permissão para matar 1/3 da humanidade. Mas a questão é, por que Deus permitiria a morte de 1/3 da humanidade? Não há relação necessária entre esses 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7, versículo 1, eles poderiam ser os mesmos 4 anjos, mas também é possível que não sejam. Quem quer que sejam, estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano do desencadeamento deste julgamento. Lemos que foram liberados, isso pressupõe que esses são anjos maus, embora isso possa não ser o caso, é provável que sejam anjos malignos. Apesar de tudo, eles são instrumentos do propósito divino. Os demônios detalhados anteriormente em Apocalipse eram capazes apenas de causar estragos em seres humanos. No entanto, esses 4 anjos têm o poder de executar um massacre em uma escala sem precedentes. Esses anjos são despertados apenas quando Deus julga ser o momento apropriado para fazê-lo, e sua área de ação é limitada a uma porção específica da humanidade. Eles executam a vontade de Deus no tempo determinado. O relato sobre os 4 anjos pode ser visto como uma representação do julgamento de Deus. Na Bíblia, os julgamentos de Deus são frequentemente retratados como um meio de provocar arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse 9, versículos 20 a 21 menciona que as pessoas restantes não se arrependeram de seus pecados, apesar das pragas. Isso sugere que os julgamentos servem como um chamado ao arrependimento. Esta parte de Apocalipse é uma representação das consequências de se afastar de Deus e da importância do arrependimento. É uma maneira de ilustrar a seriedade do pecado e a necessidade da humanidade de buscar reconciliação com Deus. Apocalipse 9, versículos 16 a 19, New American Standard Bible, o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões. Ouvi o número deles, e assim vi em minha visão os cavalos e aqueles que os montavam. Os cavaleiros tinham couraças da cor do fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos são como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por estas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, pois o poder dos cavalos está em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas são como serpentes e têm cabeças, e com elas fazem mal. O número mencionado pode não ser necessariamente para ser tomado literalmente, mas sugere um exército tão grande que é além da contagem e maior do que qualquer coisa que os humanos já viram. Esses cavaleiros são descritos de maneiras estranhas e assustadoras, criando uma imagem vívida de horror, destruição e uma conexão com forças malignas. O exército dos cavaleiros está se referindo a um exército normal ou a um sobrenatural. Estamos falando de um exército composto por humanos ou demônios.
Se essa passagem descreve um exército de humanos, então a descrição estranha poderia ser sobre a guerra moderna avançada. Talvez João esteja tentando descrever as máquinas modernas da melhor maneira que ele conhece, resultando nesta história estranha e assustadora. No entanto, nenhum exército humano desta magnitude jamais existiu. O número total de todos os exércitos de ambos os lados, no auge da Segunda Guerra Mundial, era de apenas 70 milhões. Em 1965, a China afirmou ter um exército e milícia de 200 milhões, mas muitos duvidaram desta afirmação. Mesmo que tal exército fosse reunido e avançasse para o oeste, é difícil, embora não impossível, imaginar tal exército matando um terço da humanidade, talvez 2 bilhões ou mais. Portanto, talvez seja mais seguro pensar nisso como um exército literal de 200 milhões, mas um que é demoníaco, invadindo a Terra. Esta ideia segue a descrição anterior de um exército demoníaco como gafanhotos. Apocalipse 9, versículos 20 a 21, New American Standard Bible. O restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos, para não adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E eles não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem de seus furtos. De modo geral, as pessoas não mostraram nenhum arrependimento ou mudança em seus caminhos. Mesmo diante de muitos sinais claros e poderosos, eles não deveriam adorar demônios ou ídolos, mas as pessoas continuaram adorando ídolos como se nada tivesse mudado. Elas continuaram a adorar demônios, quer percebessem ou não. É surpreendente ver como as coisas rapidamente parecem voltar ao que as pessoas consideram normal após um grande desastre. Como um terremoto, rapidamente esquecemos as lições que Deus nos ensina, mesmo as lições que vêm com seus julgamentos. E as pessoas não se desviaram de seus assassinatos, uso de magia, comportamentos imorais ou roubos. Esta lista de transgressões é uma crítica forte aos nossos tempos. De fato, nosso mundo moderno está cheio de assassinos, uso de drogas, ligado à magia, comportamentos imorais e roubos. Aqueles que escaparão deste julgamento, o uso de selos era comum em contextos oficiais. Por exemplo, um centurião romano teria colocado um selo em um documento que era destinado apenas para a revisão de seu superior. Se os selos fossem quebrados, a pessoa que recebesse a carta saberia que a carta havia sido alterada ou lida por alguém além da pessoa que a havia selado. Originalmente, vemos o selo de Deus no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, repleto de visões misteriosas e mensagens, nos apresenta a ideia do selo de Deus de uma maneira muito especial e significativa. O selo de Deus serve como uma marca distintiva. Significa que Deus está protegendo certos indivíduos que são seus seguidores autênticos. Este selo é mencionado nas visões de Apocalipse, particularmente durante os eventos tumultuados e ominosos. É importante saber que este selo não é uma marca física, é mais como um distintivo espiritual. É uma maneira de mostrar quem está realmente conectado a Deus e quem está sob sua proteção. A ideia de selar em Apocalipse está enraizada em uma prática antiga, mas é dada uma significância espiritual. Vai além de simplesmente estabelecer autoridade e autenticidade. Trata-se de ser reconhecido como pertencente a Deus, especialmente durante tempos de adversidade e dificuldade. Este selo espiritual é uma representação poderosa da fé e proteção divina em um mundo caótico e incerto. À medida que exploramos mais este tema, descobrimos que o selo de Deus é realmente importante. Mostra que Deus promete nos proteger e quer que permaneçamos leais a Ele. Diz-nos que, mesmo quando os tempos são difíceis, Deus marcou aqueles que são seus e Ele os manterá seguros. Este conceito de selar também é visto em Efésios 1, versículos 13 a 14, onde está escrito: Nele, vocês também, quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança até adquirirmos a posse dela, para louvor da sua glória. Aqui, o selo é equiparado ao Espírito Santo dado aos fiéis como um sinal de sua salvação e uma promessa de sua herança eterna. Lemos: Não prejudique a terra, os mares ou as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Esses servos de Deus receberão um selo protetor em suas testas, contendo o nome de Deus. De alguma maneira, Apocalipse 14, versículo 1, Então eu olhei, e isso foi o que vi. O Cordeiro estava firmemente estabelecido no Monte Sião, e com ele 144.000 que tinham seu nome e o nome de seu pai inscritos em suas testas, significando a posse de Deus. Não nos é dito exatamente qual é o serviço deles, mas os 144.000 são selados para um propósito específico e único.
No entanto, a ideia geral de ser item selado não é limitado a eles. Uma conta do selamento dos servos de Deus observa-se que o trabalho foi confiado a 2 anjos. Enquanto alguns anjos foram encarregados de restringir Satanás e seus agentes, outro anjo foi responsável por identificar e diferenciar os fiéis servos de Deus. Esses servos foram distinguidos pelo selo de Deus em suas testas, uma marca facilmente reconhecível por Deus. Esse selo os separou, garantindo sua segurança e proteção durante os tempos mais difíceis. Muitos grupos diferentes reivindicaram ser os 144.000. Uma visão sobre a idade dos 144.000 de Apocalipse 7 e Apocalipse 14 pode ser obtida de certos fatos. Número 1. O grupo de pessoas referido como os filhos de Israel são descendentes do patriarca bíblico Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel. Eles também são conhecidos como israelitas, Apocalipse 7, versículo 4. Número 2. Sua afiliação tribal é específica, Apocalipse 7, versículos 4 a 8. Número 3. Durante o período da ira de Deus, eles serão protegidos e triunfantes e encontrarão Jesus no Monte Sião quando ele retornar, Apocalipse 14, versículo 1. Apocalipse 14, versículo 1, Bíblia ampliada. Então eu olhei, e isso foi o que vi. O Cordeiro estava firmemente estabelecido no Monte Sião, e com ele 144.000 que tinham seu nome e o nome de seu pai inscritos em suas testas, significando a posse de Deus. Número 4. Eles são celibatários, Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não foram contaminados por relações com mulheres, pois são celibatários. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram comprados e redimidos entre os homens de Israel como as primícias, santificadas e separadas para serviço especial para Deus e para o Cordeiro. Número 5. Eles são o início de uma colheita maior. Número 6. Eles são marcados por integridade e fidelidade. Apocalipse 14, versículo 5. Juntos, é difícil argumentar que os 144.000 são simbólicos da Igreja. O ato de selar, conforme descrito em Apocalipse, significa uma marca divina de proteção e propriedade. Esse processo de selamento simboliza uma preservação espiritual durante tempos de tribulação. Cada uma das 12 tribos de Israel contribui com 12.000 membros, significando a completude na seleção de Deus. O número 144.000 é rico em simbolismo na numerologia bíblica. 12 geralmente representa autoridade divina, completude e governança perfeita. Multiplicar 12 tribos por 12.000 membros de cada tribo sugere uma completude ampliada. O selamento dos 144.000 é um sinal da soberania de Deus e de sua capacidade de preservar seus escolhidos no meio do caos e da destruição. Essa noção oferece conforto aos crentes, assegurando-lhes a proteção de Deus e a importância da fidelidade. Contrastando com a marca da besta, o selo de Deus e a marca da besta do livro de Apocalipse mostram uma grande diferença entre o bem e o mal, e entre o poder de Deus e o poder do mundo. O selo de Deus mencionado em Apocalipse 7, versículos 2 a 3, representa proteção divina e propriedade. É dado aos fiéis seguidores de Deus, marcando-os como seus próprios. Em um sentido espiritual, ao contrário de uma marca física, simboliza um compromisso profundo e pessoal com Deus e seus ensinamentos. Possuir o selo de Deus indica uma proteção espiritual durante tempos de julgamento e provação, sendo um sinal de ser escolhido por Deus, refletindo uma vida vivida de acordo com princípios divinos. A marca da besta, falada em Apocalipse 13, versículos 16 a 17, é um sinal que mostra a lealdade à besta, um personagem ruim contra Deus. Significa se afastar de Deus e escolher seguir o poder das pessoas no mundo, que muitas vezes não é certo ou bom. A marca da besta aparece em Apocalipse. É referida como a marca da besta porque é trazida à existência por um homem que é referido como a besta. De acordo com os trechos da Bíblia em Apocalipse 16, versículo 2 e 19, versículo 20, a marca da besta é um símbolo que distingue aqueles que adoram a besta. Apocalipse 13, versículos 16 a 17, além disso, ele obriga todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os homens livres e os escravos a receberem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, significando lealdade à besta, e que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, seja o nome da besta ou o número do seu nome. Ele faz com que todos recebam uma marca. Uma marca será dada a todos sob o governo da besta e seu associado. Essa marca é necessária para participar da economia, e aqueles sem ela não poderão comprar ou vender nada. Apenas aqueles que portam um número especial em uma parte visível de seu corpo e ou testa serão autorizados a negociar, e o número será marcado apenas naqueles que se envolvem na idolatria imperial. O número 666 é o nome codificado do ditador.
Já discutimos seu significado, a natureza da escrita apocalíptica até que ele chegue, quando sua identidade com essa figura será mais do que óbvia. Todas as tentativas de decodificá-lo são especulações inúteis. Uma coisa é clara, ele ficará aquém da perfeição, 7 em todos os aspectos. A palavra querigma em língua grega antiga refere-se a uma marca, mas não é associada a pessoas. Assim, alguns interpretam como uma marca simbólica. No entanto, a ideia de uma marca física sendo necessária para comprar ou vender não é impossível e poderia ser prática. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Existem muitas maneiras diferentes disso acontecer, e tais programas são propostos e testados. Uma marca na mão direita ou na testa. Satanás não é um ser criativo. Tudo o que ele pode fazer é imitar Deus. Não nos surpreendemos ao descobrir que isso também é uma paródia satânica de algo que Deus fará. Hoje ficaremos por aqui, mas no próximo vídeo iremos dar continuidade ao último episódio dessa série do capítulo mais assustador de Apocalipse. Mas antes de encerrar, quero saber a sua opinião. O que você achou sobre os pontos que discutimos hoje? Deixe seu comentário abaixo e vamos estar orando por você. Sua participação é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.